o quanto isso nos engrandece. Então, a gente parte agora para um outro momento do nosso encontro, que é o momento do nosso diálogo, que é o momento do nosso debate, da nossa exposição de ideias. Nós temos a grata satisfação de estar aqui com o Pedro Pontual, que é o nosso convidado de hoje, que é quem vai mediar as nossas conversas. E eu vou contar um pouquinho aqui do meu jeito quem é o Pedro para vocês, e depois ele conta também, né, de forma menos pontuada desses trabalhos, dessas vivências que ele teve ao longo desse tempo com a educação popular. Então, Pedro Pontual, ele é doutor em educação, ele é membro honoris causa do CEAAL, que é o Conselho de Educação Popular da América Latina e do Caribe, trabalhou com Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, coordenando o MOVA, que é o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, foi diretor do Departamento de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República durante o governo Dilma Rousseff, é professor visitante da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pedro, você vai ter cerca de 20 minutos para apresentar suas percepções, as suas problematizações do episódio 2. Depois a gente abre, então, para o debate, né? E aí vocês podem ligar as câmeras, os microfones, fazer as suas perguntas, suas colocações. O nosso debate, ele fica gravado, vai para o nosso canal do YouTube. E, Pedro, com você agora. Será que... Quem for pedir a palavra, gente, se quiser dizer de onde vem, se é de alguma instituição, de algum movimento, de qual é a sua área. Você ia dizer, Camila? Também aqui, emocionada como você, com o episódio. Aí, agora o Pedro apareceu. Aí, Pedro, agora estamos te vendo. E é com você a palavra. Que é isso? Tá. Bem, eu queria cumprimentar a Priscila e a professora Camila, né? E através dela, todos os presentes aí nessa nossa conversa de hoje, cumprimentar as várias companheiras curadoras dos vários cafés presentes, né, a esse nosso diálogo, né, dessa experiência tão linda que, para usar uma expressão dos gaúchos ou das gaúchas, se quiserem, que se espraiou pelo Brasil, né, e dizer que para mim é um privilégio muito grande poder estar conversando com vocês sobre esse episódio. Eu queria só, completando um pouco a apresentação da Priscila, não pelo lado formal da apresentação, mas a gente costuma dizer, né, na educação popular que a cabeça da gente expressa aonde os pés da gente pisam, né? Então é importante a gente falar um pouquinho, né? Eu comecei como educador popular, né, lá no comecinho dos anos 70, né, trabalhando nas periferias urbanas aqui da cidade de São Paulo, inicialmente, quando eu era estudante de psicologia da Universidade Católica de São Paulo, já bastante ligado ao trabalho das comunidades, das pastorais, direitos humanos, das várias pastorais sociais que tinham um trabalho bastante comprometido naquele período, aqui em São Paulo, né? Depois eu me ligo ao Instituto Sede Sapiense, lá criamos o Centro de Educação Popular do Instituto Sede Sapiense, o CEPIS, que existe até hoje, né? E ali eu tenho meu primeiro encontro físico, né, pessoal, melhor dizendo, com Paulo Freire, quando ele volta do exílio, né, e faz uma visita ao Instituto, naquela perspectiva dele de sempre
buscar aprender das experiências. Então, ele voltava do exílio querendo reaprender o Brasil e foi nos visitar para ouvir da gente o que a gente estava fazendo em educação popular. A gente estava com muita expectativa de ouvi-lo e, na verdade, ele inverteu o jogo da conversa e pediu para que a gente falasse, né, o que nós estávamos fazendo. Bom, dessa experiência do CEPIS, eu fico até 86, quando eu sou convidado para coordenar a área pedagógica de um instituto que, junto com Paulo Freire e outros dirigentes sindicais, populares, políticos, a gente funda, chamado Instituto Cajamar, que é um instituto que foi dedicado à formação de lideranças de movimentos sociais, educadores populares, né? E que teve o Paulo Freire como seu primeiro presidente, um presidente ativo que ajudou na concepção pedagógica dos processos de formação ali no Instituto, né? E ali eu começo um diálogo bastante forte com o Paulo, né? Sobre diversos assuntos, né? Temas da educação popular, e sobre a possibilidade, né, que se avizinhava da conquista de diversas prefeituras por governos progressistas no final de 88, particularmente a Prefeitura de São Paulo, né? E a gente começa a pensar o que seria um programa de alfabetização de jovens e adultos que pudesse ser uma parceria entre poder público e movimentos sociais. E ali começamos a pensar no que seria o MOVA. Depois isso se concretiza objetivamente, né, quando ele vai para a secretaria, me convida para ser o primeiro coordenador do MOVA e conceber junto com ele essa experiência. Depois eu vou voltar a esse tema. Terminado esse período, né, no MOVA, eu continuo convivendo com o Paulo através da PUC, né, e da convivência de amizade que a gente teve até o final da sua existência nessa dimensão da vida, né? Então, talvez por essa convivência assim, muito próxima com ele, eu hoje, quando comecei a pensar nesse nosso diálogo, eu me fiz aquela pergunta: bom, nesse período que nós estamos vivendo, particularmente nesses dias que nós estamos vivendo, como será que o Paulo ia começar um diálogo, um diálogo assistindo um documentário como esse, com pessoas que estavam querendo discutir esse documentário, né? E eu cheguei à conclusão que ele necessariamente começaria, né, sem deixar de se referir, né, à situação que nós estamos vivendo nos presentes dias, né, e sem deixar de expressar, né, a sua indignação, né, com a situação que nós estamos vivendo da pandemia em nosso país. Nós estamos chegando exatamente nesses dias, a 1 ano, né, dessa pandemia. Talvez não, com certeza, no pior estágio da pandemia, ou talvez vivendo até uma nova pandemia, como dizem alguns, né, com um número de mortes,
de casos com um colapsamento dos serviços de saúde, né? Com que, além de nos entristecer muito, deve nos indignar muito, porque muitas dessas vidas poderiam ter sido, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, né? Tivéssemos nós, né, um governo comprometido efetivamente com o combate a esta pandemia. A ausência de qualquer compromisso efetivo no combate à pandemia, a prática, desde o início da pandemia, de um negacionismo, né, em relação à ciência, né, em relação a todas as formas recomendadas pela ciência para o combate à pandemia, é que nos tem levado a essa situação, né, que nós temos tristemente vivido e chegado nesses dias, né? Então, eu acho que Paulo Freire não deixaria de expressar essa indignação, mas, ao mesmo tempo, diria o seguinte, que a aderência, né, que parcela da sociedade teve, né, ou tem, a essa mensagem advida das autoridades constituídas do negacionismo, né, que se expressa em vários comportamentos, né, desde a questão do uso da máscara, do comportamento em relação à vacina, enfim, a questão dos costumes, o relaxamento em relação ao isolamento social e tudo isso, na verdade, nos deve fazer uma reflexão, né, sobre o quanto ainda, né, a ignorância, né, está presente, né, em parcelas expressivas da nossa sociedade. E o quanto, portanto, a alfabetização, entendida como leitura do mundo, né, e que precede a leitura da palavra, se coloca hoje como um desafio histórico da mais alta importância. A alfabetização científica, a alfabetização política. Eu diria que a alfabetização ética, porque o que está na base, né, do meu ponto de vista, né, dessa desconsideração de parcela da população em relação aos apelos, em relação ao isolamento social, é um profundo egoísmo, né? É um profundo egoísmo de não levar em consideração que o seu comportamento afeta outros. Então, isso tem que ver com uma questão ética, dos valores. Então, nós temos aí desafios de superação, né, e de, digamos, níveis de alfabetização, sim, entendido na sua abrangência maior, né, que são da mais alta, que são absolutamente atuais
e da mais alta complexidade que nós temos pela frente. Bem, feita esta reflexão, um minutinho só que eu vou abrir a janela aqui, que está muito quente. Feita essa reflexão, como diria Paulo Freire, a história não é inexorável. Ela muda. Ela é um tempo de possibilidades. E aí estão as experiências de educação popular, de organização popular, aí estão os movimentos sociais, construindo práticas alternativas, aí estão as experiências de saúde e educação popular, construindo experiências alternativas na contramão desta corrente, construindo o que Paulo Freire chamaria dos inéditos viáveis. Como é, ou como são, os cafés criados por vocês, a partir da experiência original, iniciada com o Café Nacional, com o Café de Porto Alegre. Bem, agora tecendo algumas considerações a respeito do documentário que nós assistimos. Eu penso que a primeira consideração que eu gostaria de fazer é justamente assim a importância da gente fazer a leitura deste documentário contextualizada, no contexto em que se vivia, para entender a força da experiência de Angicos no contexto sociopolítico educativo que se vivia. E para entender também que digamos assim, a originalidade do método criado por Paulo Freire de alfabetização não é a originalidade, digamos assim, de um gênio que se sentou numa cadeira ou numa sala de universidade, criou um método e saiu para comprovar esse método. Na verdade, a experiência de Angicos, ela é fruto de todo um acúmulo anterior, que em parte vocês devem ter visto com a Liana já na semana passada ou no mês anterior, não sei, na discussão da formação do pensamento do Paulo, mas que advém de todas as suas experiências iniciais que constituíram o seu pensamento, da experiência do SESI, que também foi muito marcante, do seu acúmulo teórico que redunda na sua tese de doutorado, Educação e Atualidade Brasileira, defendida em 1959, mas no que se refere mais especificamente, e que foram constituindo todo um acumulado, mas no que se refere mais imediatamente ao contexto de Angicos, princípio dos anos 60, tem que ver com o engajamento de Paulo e Elza, e aqui eu aproveito para fazer um comentário que eu não fiz logo no começo, que pretendia fazer, que é cumprimentar por vocês, justamente por fazer esse café homenageando Paulo e Elza,
Quer dizer, Elsa foi uma parceira de Paulo na criação das suas ideias e na implementação das suas ideias fundamental, né? Eu até sugiro a vocês, né, não só por causa da figura da Elsa, mas também por isso, né, para quem não leu essa biografia de Paulo Freire, escrita por Sérgio Haddad, esse livro que se chama O Educador, um perfil de Paulo Freire, escrito por Sérgio Haddad, é muito interessante. O Sérgio dedica todo um capítulo, né, a falar da importância da Elsa, né, e também da experiência de Angicos, que, aliás, eu aproveitei para reler hoje à tarde. Mas, então, no que se refere aos anos 60, né, princípios dos anos 60, havia um engajamento de Paulo e Elsa, né, nas experiências da ação católica nas periferias do Recife, nos mocambos das periferias do Recife, né? Um engajamento sistemático através de uma paróquia na região da Casa Amarela, que é uma região muito importante ali na região do Recife, né? E, ao mesmo tempo, Paulo ele tem o seu engajamento na universidade, propondo a criação do SEC, que é o Serviço de Extensão Comunitária, né? Eu não sei se é comunitária ou cultural, agora me deu um branco aqui, da Universidade do Recife, né? E que é onde ele compõe a sua equipe de trabalho. Aqui é preciso dizer isso, né? Uma coisa muito importante. Todas as principais criações do Paulo Freire são frutos, né, das suas equipes de trabalho, da sua relação com as suas equipes de trabalho. É claro que há um momento da criação que é dele, né? Mas ele mesmo reconhece a importância das suas equipes de trabalho. E essa equipe da Universidade do Recife foi extremamente importante na criação do Paulo. Aliás, na minha opinião, esse é um dos méritos desse documentário do SESC, né, que eu acho, pessoalmente, que é um dos melhores documentários sobre o Paulo Freire. Foi justamente resgatar os educadores e as educadoras do Nordeste, né, da região de Pernambuco e Paraíba, que tiveram influência na formação do Paulo Freire, né? Eu acho extremamente importante isso. Bom, mas o Paulo se liga a essa equipe do SEC. Então, ele tinha as experiências da ação católica nas periferias de Recife, o seu engajamento na universidade. E, convidado pelo governador Miguel Arraes, né, de Pernambuco, ele se engaja num movimento de cultura popular, né? O movimento de cultura popular, né, era um movimento fortíssimo, né, no estado de Pernambuco, que criaram os Centros Populares de Cultura, os CPCs, né? E era através dos CPCs, né, que se iniciou todo um processo de alfabetização política, através também da cultura, das expressões culturais, e o Paulo Freire assumiu tarefas de coordenação, né, no movimento de cultura popular. Então, era todo esse contexto, em todo esse contexto que o Paulo Freire estava engajado, né? É preciso dizer também, né, que o Paulo Freire ele não cria simplesmente um método de alfabetização. Ele cria um sistema Paulo Freire de educação nessa época. O Carlos Brandão certamente vai falar para vocês disso, ele é o próximo convidado, né? Ele certamente vai se referir a vocês disso.
que a proposta dele era muito mais abrangente do que um método de alfabetização. Era uma proposta que tinha uma proposta de educação para as crianças, incluindo a alfabetização, tinha a proposta de alfabetização de jovens, adultos, tinha uma proposta de ensino, de educação, de pós-alfabetização, de educação média, que seria hoje a educação média para jovens, e tinha, inclusive, uma proposta de uma universidade popular. Nisso que se chamava o Sistema Paulo Freire de Educação. Isso aí está retratado também num vídeo daquela série que o professor Afonso Celso Scocuglia, da Universidade Federal da Paraíba, fez uma série, essa escola chamada Vida, uma série de vídeos sobre temas do Paulo Freire, tem uma lá, um vídeo especificamente sobre o Sistema Paulo Freire de Educação, quem quiser conhecer. Então, é muito mais amplo que o método de alfabetização. Agora, então, já destaquei o papel das equipes na formação do Paulo Freire, o papel, né, dessa multiplicidade de engajamentos do Paulo Freire, que tiveram peso na formulação, né, da sua proposta, que não era simplesmente um método de alfabetização, mas era um sistema Paulo Freire de educação, né? Queria destacar também que, junto com a experiência de Angicos, as 40 horas lá em Angicos, estava acontecendo já simultaneamente, orientada por Paulo Freire também, uma campanha de alfabetização em Natal, na cidade de Natal, no mesmo estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Se chamava de Pés no Chão, também se aprende a ler. Que o Paulo Freire foi chamar, o SEC, né, esse Serviço de Extensão Comunitária ou Cultural, que agora, daqui a pouco eu olho aqui no livro do Sérgio. É cultural, Pedro. É cultural, né? É cultural, tinha sido chamado também para desenvolver, né? E que na Paraíba também se desenvolvia essa mesma aplicação, né, do Sistema Paulo Freire de Educação na parte de alfabetização, chamava-se Campanha de Educação Popular da Paraíba, né? Através de uma instituição chamada CEPLAR. Aqui vale um parênteses, vocês perguntem para o Brandão, porque ele também tem trabalhado muito com essa ideia, que esse CEPLAR da Paraíba e essa campanha da Paraíba é a primeira vez, nesses anos 60, que se utiliza a expressão educação popular. Porque, em verdade, nesses anos 60, o Brandão tem mostrado isso, não se utilizava a expressão educação popular. O que era utilizado era a expressão cultura popular. O que nós entendemos por educação popular se fazia sob o manto da cultura popular. A expressão educação popular, enquanto tal, vai aparecer só mais tarde, só lá no comecinho dos anos 70. Mas, no caso da Paraíba, ela apareceu já nesses anos 60, através do pessoal do CEPLAR, da Campanha de Educação Popular, né? Bom, agora, falando especificamente da experiência de Angicos, eu acho que eu estou passando demais do tempo, né? Mas eu vou acabar, mais 5 minutos eu acabo. Acho que eu queria destacar mais 2 coisas. Primeiro, a importância que tem o fato dessa campanha de alfabetização estar ligada a um projeto de desenvolvimento nacional. O Paulo Freire estava muito ligado a uma equipe de intelectuais do chamado ISEB, que acreditavam muito nessa ideia da educação
como um fator fundamental para a formulação de um projeto de desenvolvimento nacional. E no caso, mais especificamente, a educação e a alfabetização eram parte das chamadas reformas de base, né, do governo João Goulart. E, portanto, a vinculação com a ideia da educação, né, para construção da cidadania, para a devolução do direito ao voto, né, tinha muito esse sentido da formação de uma ideia de nação. Né? Não tinha nada a ver com a ideia de curral eleitoral, nada disso. Era a ideia de cidadania, construir uma nação em que as pessoas tivessem direitos políticos assegurados, direitos de cidadãos, e que a alfabetização era um dos elementos centrais para construir essa ideia de cidadania. Ideia que o Paulo Freire retoma lá num escrito do livro Educação e Política, lá nos anos 80, num artigozinho, educação como um elemento fundamental para a construção da cidadania. Né? Então, eu acho que essa é uma ideia importante, né? Da experiência de Angicos, essa vinculação com um projeto nacional. Por último, para a gente abrir o diálogo, quando nós fomos trabalhar com o Paulo na secretaria, em 89, para criar o MOVA, uma das primeiras coisas que o Paulo Freire nos disse, a equipe que nós estávamos lá concebendo o MOVA, foi o seguinte: por favor, não queiram fazer o que eu fiz lá atrás. Porque o contexto aqui era 89, é totalmente distinto. 89, cidade de São Paulo, né? É totalmente distinto. O contexto histórico mudou. E, portanto, o MOVA tem que ser alguma coisa muito diferente daquilo que eu fiz na campanha nacional de alfabetização, que foi a decorrência imediata da experiência de Angicos, foi o Paulo Freire ter sido convidado para implementar a campanha nacional de alfabetização, que praticamente não se implementou devido ao golpe militar. Ela foi concebida, foram treinados os seus agentes, mas ela teve só um iniciozinho de implementação e foi interrompida. Então, mas dizia o Paulo, o contexto é totalmente diferente. Então, quando vocês forem pensar o MOVA, pensem à luz dos desafios que nós temos aqui, hoje. E dizia mais, também as conquistas no plano, digamos, científico, tanto da ciência da educação, quanto de outras ciências que têm que ver com a alfabetização, com a psicolinguística, etc., são outras. E isso tem que ser levado em conta no projeto político e pedagógico. Então, eu diria, né, se ele disse isso lá em 89, né, com certeza, se ele sentasse aqui hoje conosco para pensar um projeto de alfabetização, ou seja para uma região, para uma cidade, ou seja para o Brasil, ele diria a mesma coisa. Dizer o seguinte, olha, não pensem em fazer o mesmo MOVA que nós fizemos lá na cidade de São Paulo em 89. Porque o contexto dessa segunda década do século XXI, ainda mais com uma pandemia, é totalmente distinto. Então, nós vamos ter que pensar um projeto totalmente novo, tem as novas tecnologias, tem as redes sociais, só para dar um exemplo das muitas coisas diferentes que nós temos de desafios, né? Então, se a gente fosse pensar um projeto hoje de uma campanha, de um movimento nacional de alfabetização para o Brasil, né?
ou para uma região que seja, para Uberlândia, né? Eu diria que a gente, claro que pode aproveitar de alguns aspectos, quando ele dizia não me copie, não está dizendo que não é para que não, você não pode aproveitar da experiência histórica elementos, mas a gente tem que pensar em recriar as experiências à luz dos desafios históricos colocados, né, e dos ganhos científicos também que são colocados tanto na ciência educativa quanto em outras ciências que têm que ver com processos de aprendizagem e processos da alfabetização. Bom, desculpe que eu falei um pouquinho a mais do que devia. Você viu que a sua mediadora é uma beleza, né? Nem cutuca para... Essa mediadora aí é muito light. Mas é que fica tão bom ouvir, e a gente vai junto no pensamento, a gente até esquece do tempo. O tempo aqui, o Cronos some, fica só o Kairos. Eu estou à disposição agora para a gente conversar. Tá ótimo. E estarmos aqui, gente, igual o Pedro está dizendo, é uma forma da gente reinventar esse legado freiriano, né? Cada um na sua realidade, mas é isso que a gente busca. E não é para ser necessariamente perguntas esse diálogo, viu? É para as pessoas colocarem suas experiências, suas reflexões. Vamos fazer um diálogo mesmo, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Tem alguém que queira começar fazendo alguma colocação, seja do episódio do documentário? Kelly? Edna, você está com a sua mão levantada já tem um tempo? Eu não sei se é porque você quer falar ou porque ligou acidentalmente. Pode falar, Kelly. Boa noite. Vendo o Pedro Pontual falando e os estudos que já vem acontecendo, eu fico assim imaginando a questão que ele colocou do Paulo Freire. Como é que o Paulo Freire estaria agora se ele estivesse participando do nosso café? Quando eu vi aquela senhora falando, eu até fiz a anotação aqui, nós temos fome de saber. Mas a fome de saber, na década de 70, era uma fome de saber diferente de hoje. Porque eles viviam numa opressão, eles viviam numa mordaça. Hoje, nós vivemos num mundo em que as informações estão aí, mas umas informações desencontradas e, às vezes, mentirosas, que nós chamamos de fake news. E as pessoas sequer têm a capacidade de pesquisar, têm preguiça de pesquisar. Então, as pessoas estão faltando essa fome de saber. As pessoas estão precisando de voltar a ter essa fome de saber nesse tempo atual, no pleno século XXI. Tanta informação, facilidade para buscar informação, mas as pessoas não querem essas informações. Preferem buscar informações prontas. E quando a gente volta lá em 1989, quando as pessoas se responsabilizarem pelas escolhas, né, as pessoas não querem. Então, isso para alguém, mas as pessoas também têm que se comprometer, o que o senhor falou, Pedro Pontual, que as pessoas também têm que ter essa ética de se preocupar nesse momento que nós vivemos. Não precisa de uma lei para estar punindo as pessoas que estão caminhando na rua. Eu sei que se eu tiver uma doença que é desconhecida para todos, eu posso contaminar o outro e levar esse outro a óbito. Então, eu sou um assassino em potencial e as pessoas não se conscientizam disso. Então, é uma preocupação. Então, às vezes eu queria, sabe, eu fico pensando como é que ele estaria nesse momento aqui que nós estamos vivendo, tão crítico, com um governo tão crítico e com pessoas tão desumanas, no pleno século XXI, onde o conhecimento está acessível, mas as pessoas estão apáticas a esse conhecimento. Liana, a gente faz um bloco, depois a gente passa a palavra aí para o Pedro. Oi, Priscila. Oi, Pedro. Oi, Camila. Bom, é muito difícil escolher o que comentar sobre a fala que o Pedro nos traz,
porque ela é uma fala que remete a toda uma história, né, a todo um legado que a gente ainda colhe frutos nos dias de hoje. Pedro traz a reflexão sobre o que Paulo Freire diria para nós nesse momento, né, que recomendações, como é que ele olharia, né, provavelmente estupefato diante dos acontecimentos, especialmente os mais recentes, e Pedro passa rapidamente, né, pela experiência de Paulo Freire como secretário de Educação de São Paulo, e é um pouco por aí, Pedro, que eu queria puxar esse fio, porque te conhecendo como te conheço, eu queria que tu contasse um pouco mais para as pessoas que aqui estão, de que forma que a experiência anterior ao Mova São Paulo permeia o Mova São Paulo, né? Como é que tu e o Paulo Freire dialogaram com a experiência de Angicos, com a experiência de Pé no Chão, com a experiência da própria teologia da libertação, dos círculos de cultura, de que forma essa alfabetização que foi recriada, né, a partir do Mova São Paulo, é acolhida por vocês, e tu colocaste já um pouco, bom, e agora, né, como é que a gente enfrenta a questão da educação brasileira, a questão do analfabetismo, porque tu sabes, né, Pedro, eu sou uma crítica construtiva, as minhas críticas são construtivas. Eu acho que avançamos muito, muito, muito na educação brasileira como um todo, nas gestões das administrações populares, especialmente a gestão no Ministério da Educação, mas do ponto de vista da alfabetização, né, nós sabemos muito de perto, eu e tu, que o Brasil Alfabetizado, o programa Brasil Alfabetizado, ficou muito aquém do que deveria ter ficado. Pedro acompanhou, eu coordenei o MOVA aqui em Porto Alegre, coordenei o MOVA no Rio Grande do Sul e coordenei a rede de MOVAs no Brasil. Então, é desse lugar, assim, de muita esperança, mas também de uma esperança crítica que eu queria te provocar. César. Ele deve ter ligado o microfone e saiu, caiu. Ele caiu. Ele deve estar voltando. Eu vou aproveitar então, Pri, e fazer, na verdade, eu queria, nem sei também se é uma pergunta, mas fazer a minha visão desse episódio, né? Talvez eu veja nesse episódio uma leitura, né, do Cristiano Burlan, mais especificamente na ideia do sujeito, assim, freiriano. Pedro, eu não sei se você concorda, Liana também, Kelly, que antecedeu, assim, como é que as falas, as imagens desse sujeito que aparece nesse episódio, são aqueles sujeitos em que o Paulo Freire se refere, né, na sua teoria, qual é e quem é, de quem estamos falando, para quem estamos falando, né, como ele diz lá quando ele termina o primeiro episódio, o seu sonho está a serviço de quem? Então, eu acho que esse segundo episódio, não sei se eu também, a gente vai interpretando, né? E o Cristiano não está aqui com a gente para dizer o que ele pensou, mas eu acho que o segundo é como se ele respondesse isso, como se ele trouxesse, olha, essas são as pessoas com as quais esse projeto de nação surge, né? Com as quais a gente consegue entender a importância de um projeto educacional para uma sociedade tão desigual como a brasileira. Talvez essa seja a forma mais simples e mais sensível de dar a definição do sujeito freiriano, pelo menos da forma como eu leio. E aí queria só compartilhar com vocês. Vamos lá. Carlos voltou? Não, né? Sim, voltou. Aí você faz sua pergunta, a gente para o Pedro falar dessas e depois eu parto para as duas perguntas que tem no chat. Perfeito. Na realidade, boa noite a todos e todas. Mais uma vez, é muito bom estar com vocês aqui. Saudar o professor Pedro. Tive com ele o ano passado na Unirio, né, nos círculos da Unirio. Eu venho dialogar um pouco com a Kelly a respeito
quando ela fala a questão do bombardeio de informações, eu venho lembrar, inclusive, que o Gadot fala no livro A Escola dos Meus Sonhos, a respeito que talvez uma das temáticas hoje, que certamente Paulo Freire estaria discutindo, e que ele começou a discutir, era a respeito da questão do uso das tecnologias, e aí, nesse contexto, ela acaba se acentuando. E aí, eu acho que é importante a gente problematizar, no sentido de a quem esse bombardeio de informações, né, vamos utilizar esse termo, a quem ele interessa, né? Porque ele interessa a alguém, ele interessa a um projeto, né? E que projeto é esse? Eu acho que nesse contexto a gente volta à pedagogia do oprimido para pensar que o opressor ele vai se modificando e vai tomando forma na sociedade para poder manter-se no poder. E eu acho que um fator que eu acho interessante é que assim, esse bombardeio de informação, além de confundir as pessoas, ele também fragiliza a memória coletiva, que é tão importante para a educação popular. E aí, o que eu chamo a atenção mais ainda é para a gente que discute e que estuda Paulo Freire, e que pratica Paulo Freire, para a gente pensar em que, cotidianamente, a gente está utilizando termos como transmissão, uma transmissão de uma live, a gente está utilizando o Ctrl+C e o Ctrl+V, a repetição, né, para copiar mensagens, muitas vezes sem ler. A gente está inibindo a curiosidade ingênua quando a gente não busca problematizar ou não busca investigar aquilo que a gente recebe. Então, são situações que a gente vive no cotidiano e que Paulo Freire já chamava a atenção lá em Pedagogia do Oprimido, por exemplo. Então, acho que para a gente começar também a ficar atento para essas questões, para não cair numa rotina de achar que está vivendo Paulo Freire, mas deixando de problematizar esse tipo de coisa. Obrigado. Vamos lá, Pedro. Pode falar. O Pedro vai falar. O microfone está fechado, Pedro. Continua desligado. Eu não sei, não entendi nunca como é que eu tenho que fazer isso. Tá, não faz agora, porque o Pedro está fazendo. Não tá nada. Dinarte, você quer fazer uma pergunta? Se quiser, aproveita enquanto o Pedro liga o microfone. Eu acho que sou eu, então. Tá, ó, eu sou analfabeta tecnológica, mas não dos acomodados. Escuta, gente, eu sou neíta, eu, em 66, 67, alfabetizei crianças com o método Paulo Freire. E acho que nós temos que começar por aí, este projeto, da base, vir da base para ir trabalhando com uma nova mentalidade, né? Para si, do ser, né? Da sua consciência, e é uma maravilha trabalhar com criança, alfabetizar na metodologia Paulo Freire. Então, veja, são 56 anos que eu fiz essa experiência, e eu estou muito interessada de voltar a participar deste grupo, porque estou interessada também a participar dos grupos que trabalham com alfabetização. Então, e também o Pedro, não sei se lembra, eu participei da direção do CIAL no início dos anos 90, também participei na equipe do CIAL no Brasil. Sim, né? E claro. daí, como? Eu estou lembrando, sim, agora que eu estou... Tá bom. E aí, a gente transfere quando até que chega no ensino superior. Né? Depois que a gente pega um certo jeito de trabalhar a partir dos sujeitos, né? Envolvendo com seus interesses, e toda a pesquisa do universo vocabular, no caso, para as crianças é muito importante, e eu trabalhei numa experiência de Vila Popular, em Porto Alegre, na Maria da Conceição, nos anos 65, 66 e 67.
Veja, e então eu acho assim, não foi um projeto com continuidade, porque depois eu fui logo para trabalhar na Fidene Unijuí, e trabalhei com Elza no Seminário Permanente de Educação Popular, tá? Só para dar uma fichinha assim para Sim, eu lembro. né? Que quando a gente é mordido, né, por uma ideologia, por um processo educativo, a gente vai transferindo isso para os diversos cursos, para as diversas pesquisas que a gente faz. Então, também eu acho, porque o próprio analfabetismo, letrado, ou o alfabetismo, seja do seu corpo, seja da cultura, seja da tecnologia, quando a pessoa não consegue dominar essas diversas campos de alfabetização, às vezes ele não tem consciência, ele não tem condição de ser crítico, entendeu? Então, eu acho também que a gente tem que ter consciência disso. Esse grupo é manipulado, sim. Por que é manipulado? Porque não consegue, entra na mentira, entra no fake news, né? Então, por isso, essa confusão hoje que não se sabe qual é a direção que este povo, ora vai para um lado, ora vai para o outro, porque não existe um projeto de educação continuada, né? E acho muito boa a experiência, e foi uma das experiências que deu base para pensar a educação popular, a partir do próprio Angico, porque foi a experiência, em termos de aprendizagem, uma das mais estudadas, se bem que tem a de Mossoró também, né? Que Sim. foi muito rica a experiência de Mossoró, porque foi lá que a primeira vez o Paulinho, querido, deu nome para o método de alfabetização Paulo Freire, né? Mas como um instrumento que deveria desenvolver para todas as outras áreas. Do Movo eu não participei, porque sou do antigamente, mas transferi isso para a minha área acadêmica dentro da universidade, né? E hoje eu estou pensando assim, o que eu posso fazer ainda, né? Nos meus 80 e tantos. O que eu posso e quero, eu estou dizendo, eu quero voltar a ser professora alfabetizadora, não professora para as crianças, porque não tenho condições, me engajar num grupo para pensar isso, e é por isso muito que eu estou dentro do café, né? E para ajudar para recuperar a formação dos novos educadores, dos novos aprendizes, né? Dos nossos adolescentes, dos nossos netos, né? Para, se nós não criar, né, um processo educativo para os mais jovens, quem é que faz dar continuidade a esse processo de cultura, né, de respeito ao sujeito, de dignidade? Por isso, até acho que a questão da dignidade é uma coisa que permanece muito viva. O que se quer com essa dignidade? Quer se buscar condições de mais humanização. Quem está morrendo de Covid hoje, né? Os milhares de pessoas, né? Sujeitos ativos estão tirando. Por quê? Não tem dignidade, não tem políticas para isso. Por quê? Que estão estragando o SUS, né? E toda a universidade, todos os grupos de pesquisa e todos os grupos científicos, né? Então, eu acho que é uma questão, assim, muito que tem que voltar àquilo que é muito do Paulo, a questão da dignidade da humanidade, criar, de fato, condições humanas e de respeito a esse sujeito. Maravilha, fiquei emocionado, Neita, de ver teu depoimento, viu? Tá bom. Você está onde agora? Eu estou aposentada, estou morando em Criciúma, aqui perto Criciúma. da professora Elza, né? Aqui Tá perto bom. de Garopaba. Então, meu esposo também, que é o Dinarte, ele também é um homem da educação popular. Sim. E quando eu fui para Ijuí, foi quem foi me buscar no aeroporto, tá lembrado? Pois é, então, como a gente acabou se distanciando um pouco da questão do trabalho mais político, né? Mais partidário também sempre fomos, né? Mas, em todo caso, é isso que eu quero fazer. Eu disse que eu quero voltar a pensar a alfabetização de criança. Legal. Então, eu acho assim que a fala da Neita já me ajudou muito a fazer o comentário da questão que a Kelly colocou e do Carlos, sabe? Dessa questão
das fake news e dessa questão do bombardeio da informação, que eu ia entrar por onde a Neita colocou, né? Quer dizer, nós precisamos ter um projeto, né, de fato, eu diria de educação mesmo, que permita o domínio, né, desta tecnologia, do tipo de informação que é veiculado nessa tecnologia, para que as pessoas possam desenvolver um senso crítico em relação a ela, né? Porque esse bombardeio de informações e a fake news adquire eficiência, digamos assim, né? Na medida em que as pessoas não têm, naquelas pessoas que não têm mínimo de domínio, mínima capacidade de trabalhar essas informações. Então, elas se deixam dominar mesmo por essas informações, né? Acrescido do papel, né, de alguns setores de igreja, né, de algumas igrejas que validam essas informações, né, pastores que validam essas informações que vêm pelas fake news, né? Então, aí a manipulação se completa com a validação, né, que alguns pastores fazem desse tipo de informação. Então, eu acho assim que nós estamos diante do desafio de um projeto de educação popular, né, que hoje tem que ser muito mais abrangente, digamos assim, né, para enfrentar esse enorme desafio que está colocado para nós, né? Bom, comentando agora um pouco a provocação da Liana, né? De que forma a experiência de Angicos permeou a experiência do MOVA, né? Olha, Liana, nos meus diálogos com Paulo Freire, assim, eu diria o seguinte: a gente não chegou a conversar especificamente sobre a experiência de Angicos quando a gente foi discutir o MOVA, mas da minha apreensão, né, e da minha interpretação, eu acho que tem uma questão, né, que o Paulo insistiu muito desde que nós começamos a conceber o MOVA, né, era assim, quase que obsessivo na fala dele, obsessivo no bom sentido, né? Quando ele dizia, nós temos que pensar a alfabetização, mas junto com ela a pós-alfabetização, né? Então, eu acho que aí vinha uma certa consciência, né, de que a alfabetização em 40 horas, né, tinha suas limitações, né, que só poderiam ser superadas num processo que incluísse a pós-alfabetização, né? E que, mais à frente, né, a gente, por isso, no caso do MOVA, especialmente que tu coordenaste, né, incorporamos isso numa política de EJA, né? Ou seja, era mais do que a alfabetização, era o direito à escolarização mesmo, né? Escolarização completa, né? Então, a escolarização adequada, né, a esse público, né? A outra questão que eu acho que a experiência de Angicos permeou as nossas conversas sobre o MOVA foi a
a importância que o Paulo atribuiu sempre, né, a ideia de importância do papel dos movimentos sociais, né, que deveria ter na experiência do MOVA. E um pouco de uma certa intenção da parte dele de que o MOVA não assumisse a característica de uma campanha, né? Mas que ele assumisse a característica de um movimento que fosse uma espécie, ele chamava até, usava essa expressão, fosse uma largada, fosse um primeiro empurrão, né, que depois deveria se transformar em política pública, né, que deveria se transformar em empurrão que logo se transformasse em política pública, né. Isto porque, né, a gente aqui no caso do Brasil, né, tinha uma herança de campanhas de alfabetização que vinha lá desde os anos 30, né, muito poucos bons resultados enquanto campanhas, né, de alfabetização. A última delas, né, foi no governo Dutra, né, uma campanha coordenada pelo educador Lourenço Filho, que tinha uma visão que o Paulo até e a Elza, né, fizeram um documento que foi apresentado num congresso importante de alfabetização de jovens e adultos, educação de jovens e adultos, no Rio, em 1958. Eles apresentaram um documento fazendo uma crítica a essa campanha pelo tom assistencialista, né, que tinha essa campanha, né, e que era uma coisa sempre levada para, né, levada para as pessoas e não construída com, né, não construída com participação. Então, Paulo insistia muito que o MOVA, né, ele tinha que ser uma coisa construída com participação, né, dos sujeitos, né? Então, a gente, né, bom, isso estava na minha cabeça também, né, óbvio, desde o princípio, né, esse princípio da participação popular, da educação popular, né? Então, eu diria que a experiência de Angicos dialogou com a do MOVA pelos seus pontos positivos, mas também pelas suas limitações, né? Que o Paulo certamente reconhecia, né? E eu acho que você, né, se refere também, né, às nossas experiências mais recentes, né, de não ter conseguido, né, no plano federal, né, quando fomos governo, e eu sou testemunha disso, sim, embora não tenha atuado eu diretamente na área de educação, eu estava numa outra tarefa, na área de participação, por conta de toda a minha história, então participei de diversos debates sobre isso. A gente não conseguiu gerar programas de alfabetização, né, que de fato incorporassem esses princípios da educação popular, né? E que tivesse um projeto político pedagógico efetivamente incorporando esses princípios, né? Acho que a gente ficou devendo isso, né? Então, o que acontecia mais nessa direção era, de fato, o que os MOVAs faziam nos estados e nos municípios, né?
e aonde tinha esses MOBAs, às vezes se conseguia dar uma chacoalhada no Brasil alfabetizado, né? Dar uma mexida no Brasil alfabetizado. Bom, era isso. Não sei se a Priscila quer ver as perguntas do chat. Bom, com relação a... Só comentário da Camila, eu estou totalmente de acordo, Camila. Eu acho que uma das coisas mais bonitas desse documentário é essa fala dos sujeitos, né? Uma das coisas mais fortes, né? É essa fala dos sujeitos. E eu acho que são realmente... Esses sujeitos são os sujeitos freudianos mesmo. Eu tenho a mesma sensação tua, né? Aqueles sujeitos de direitos, né? Aqueles sujeitos que conseguiram, né, um processo de tomada de consciência do mundo, né, da política, tomaram a palavra a partir de uma leitura de mundo, né? E como isso ficou nas suas vidas, né? Ficou para o resto das suas vidas. Isso me impressiona muito, né? Na fala deles, né? Exatamente. O Pedro, tem uma pergunta da Áurea aqui no chat. Ela coloca em que contexto Paulo Freire falou nos termos de uma paciente impaciência histórica. É de Paulo Freire esse pensamento? É sim. A Lara, e até, Áurea, no episódio 1, eu não sei se você acompanhou, mas no episódio 1, um dos participantes coloca essa fala de Paulo Freire, então vale voltar também lá no episódio 1. A Lara coloca uma questão que para mim também é muito, muito importante, que para quem, ela colocou assim, para nós que estamos começando agora nessa área acadêmica, foi de grande enriquecimento esse documentário, e também a palavra de profissionais como vocês. E aí ela faz os agradecimentos, e a gente percebe que realmente o quanto isso é importante, de pessoas que vêm chegando agora, né, seja da universidade, seja dos movimentos sociais, de que a gente tenha essa troca realmente, e aí assim a gente já vai encaminhando aqui até para o nosso final, né, mas essa fala dessa contribuição, dessa mistura de gerações, né, então eu disse isso no começo, eu também sou uma pessoa que, de vivência, eu já tenho mais um tempo, né, de educação popular, mas de questão mais de estudo, de pesquisa, é um tempo mais curto. E, de repente, já vai entrando até o meu agradecimento aqui, estar com gigantes, porque vocês são gigantes da educação popular. Eu poderia até dizer que isso deixa a gente pequeno, mas muito pelo contrário, a gente se agiganta estando junto com vocês. Então, fica realmente, Pedro, o meu agradecimento, assim, do mais profundo do meu coração. Quando eu parei para assistir o documentário da primeira vez, ele teve um peso, depois que eu volto para retomar, para estar junto com vocês hoje, ele tem outro sentido e ganha um novo depois de hoje, né? Então, a gente acredita muito nisso, que é no diálogo que a gente vai se fazendo, a gente vai se refazendo. E a Liana colocou para mim, assim, ela disse muito sobre a questão da sua indicação, ela me falou várias vezes, o Pedro é um cara muito sensível. E isso está, assim, evidente no seu jeito de se colocar, no seu jeito de falar com a gente. Então, é muita gratidão por vocês. Bom, eu que... As palavras. Então, eu que queria agradecer muito nessa oportunidade dessa conversa com vocês. Eu fico muito... com muita esperança e com muita vontade de esperançar cada vez mais, né, quando eu vejo atividades como essa, né, do Café com Pipoca, pipocando, né, por vários grupos, né, e a gente podendo debater essas questões, né, e saber que isso depois se multiplica, né, e se multiplica em ações, né, de vocês, em novas pesquisas,
né, informações, né? E então é isso, me coloco à disposição para outros diálogos, né, com o maior prazer, né? E fiquei muito feliz, muito emocionado com os vários encontros que fiz e reencontros que fiz aqui nessa nossa live aqui de hoje. Então, gente, a gente vai começando a terminar por aqui, né? E eu gostaria de fechar com a fala de um dos alfabetizados lá de Angicos, né? Que é aquela do final, que ele quebra o protocolo e pede a palavra, né? E aí ele se dirige assim para o João Goulart. Alteza, me lembro de que uma vez houve uma fome muito grande nesse estado. E outro presidente esteve aqui, Getúlio Vargas, no Rio Grande do Norte, para ajudar a gente a sair da fome da barriga. E hoje vem Vossa Alteza para nos ajudar a matar outra fome, a fome da cabeça, do saber. Nós aprendemos aqui, presidente, mais do que assinar o nome e ler um bilhete, nós aprendemos aqui também, mais do que ler a carta do ABC do país e a Constituição, além de ler, a mudar ela também. É aí que a gente possa se perguntar, o que nós estamos fazendo? Que mudanças nós estamos aprendendo a fazer? A partir de todo esse caminhar junto com Paulo Freire. Então, a gente agradece a todos, a todas. Realmente desejamos que tenhamos uma noite de descanso, já é tarde, mas é muito válido esse estar junto. Que seja uma noite de esperança renovada. E a gente queria muito contar com vocês em abril, né? Estaremos novamente por aqui pipocando. Na sexta-feira agora, a gente queria convidar também para a nossa mesa dialógica. Tivemos uma no Dia da Mulher, Mulheres em Freire. E na sexta-feira, dia 19 horas, lá no nosso canal, nós vamos ter a mesa da educação do e no campo e Paulo Freire. Né? Então, nos acompanhem, vamos juntos. Muito obrigada a todos, Camila, Liliana. Valeu. E a Lissandra também, que foi uma pessoa que teve um impacto muito grande na minha formação profissional. Obrigada de estar aqui. E vamos juntos, né? As colocações que vocês fizeram são muito reais. É muito lindo. Obrigada. Muito obrigada. Valeu, gente. Pedro. Valeu, gente. Valeu cada um e cada uma. Muito obrigada. Valeu, gente. Camila.